Estamos ao vivo no Facebook. Pessoal, bem-vindos à nossa live. Ao vivo no Instagram, hein? Olá, pessoal do Instagram, olá, pessoal do Facebook. Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Não sabe pra onde olha, né? Não sei. Gente, é o seguinte, a gente tá falando hoje sobre a polêmica se o homem foi à lua ou não. Não é isso, né? Não é bem essa pauta. A pauta é... Amanhã, não se comemora, mas é um dia especial porque se completa 50 anos que o homem foi na Lua. Meu Deus. A gente não vai entrar no fato se é realidade ou não, mas partindo do princípio, o homem foi à Lua, a gente vai ter uma conversa muito interessante sobre o espaço. Te organizar. O espaço tem muitas curiosidades, exatamente por ser infinito. Você tem alguma pergunta sobre espaço, sobre o que a Bíblia fala sobre essa questão? Eu estou com o Robson para nos responder essas perguntas. Ou não, né? Ou não multiplicar as dúvidas. Ou ele vai falar, realmente não tem resposta mesmo. E é isso, pessoal. Não, tipo assim, na verdade o assunto não é do esquema da Lua, não. Se o homem foi à Lua ou não foi à Lua. O esquema é, existe vida em outros planetas? Existem outros planetas? Meu Deus, eu quero... Nossa, já me deu tilt aqui de novo. Já não sabe, não? Será que Júpiter, Saturno, Não, isso eu tenho certeza. Plutão, Eu imagino que não Plutão tem. talvez não exista. Existe, é uma vila, né? uma vila? Cidade, Mas ó, fora toda essa questão dos 50 anos aí do homem que chega na Lua, essa semana aconteceu uma situação muito cômica até certo ponto. No Facebook foi criado um evento chamado Storm Área 51. O que seria Storm Área 51? Traduzindo é basicamente, bora invadir a Área 51. O que é a Área 51? A Área 51 é uma base aérea militar secreta dos Estados Unidos, que está relacionada a muitos boatos estranhos relacionados a alienígenas. Secreta, mas eu gosto que sabe. É engraçado. É tão secreto que chegou a Talvez blogueira. não seja tão Eu não consigo secreto. entender. É igual os Illuminati, sei tudo sobre os Illuminati. Descobri tudo no Google. Não, tá rolando uma piada agora que era 51 robô, é porque todo mundo só se conhece a Área 51. E daí pra baixo, daí pra cima? E a 50? É. E o que tem na 52? área 53, 53? Deixa eu desbloquear pra você. E até onde vão o número das áreas? Nunca se sabe. Mas bom, esse não é o ponto. Enfim, 2 milhões de pessoas confirmaram presença nesse evento. 2 milhões de pessoas querem invadir a Área 51. E sabe por quê? Para encontrar alienígenas. Você acredita nisso? Cara, desnecessário. É lógico que, ó, se você ler a descrição do evento, eu vou... Gente, é o seguinte, o Anda por JP aqui, aqui, você acha ó, ele não se vários, mostrou cara. ainda, mas ele tá aqui pra você falar com ele, mandar O perguntas. JP tá avisando a gente Já aqui tem uma no pergunta muito ar. boa aqui, gente. A gente, Ó. só pra deixar claro, a gente tá transmitindo também no Facebook, quem quiser assistir duas telas O aí. pastor Dez mandou você pro Instagram. Eu acho que é o chefe de vocês. Desculpa. Acho que é A gente melhor vai olhar um obedecer. pouquinho pro Instagram aqui, então. Ô pessoal do Instagram, então, pra você ter noção, a descrição desse evento da Área 51 é basicamente, se a gente correr que nem o Naruto, vocês conhecem o Naruto? Naruto é desenho Esse é o seu japonês. momento, vai, quero ver. Gente, porque ele corre com os bracinhos pra trás. É um meme na internet, corre que nem o Naruto. Eles falaram na descrição do evento. A descrição do evento fala, se a gente correr que nem o Naruto, a gente vai correr mais rápido que as balas e finalmente veremos alienígenas. Claramente é uma brincadeira. Mas 2 milhões de pessoas toparam a ideia. Mas assim, contextualizando esse negócio de alienígena, conta um pouco o que tem, o que você descobriu que tem nessa área 51. É uma base, no meio do nada. Quase secreta. Quase que todo secreta. mundo sabe onde fica, Mas e é todo no mundo meio- imagina o que tem lá dentro. No meio do deserto, lá nos Estados Unidos. Nevada, não tem nada. Tem sniper, Tem- você falou? Tem um monte de placa, em todo lugar que você vai entrar tem cerca tudo, tem um monte de placa, tipo, cuidado, força letal autorizada, se você ultrapassar. Então, é protegido por snipers, é muito suspeito, né, vamos dizer assim. Bom, se tem alienígena, não sei, porque tem segurança. Tem. Isso tem. Ou tem ameaça de Muito. segurança Tem ameaça? muita. Tem. E lá existem muito boatos, pessoas que passam lá perto e filmam aqueles vídeos celular, porque antigamente, quando não tinha internet, era muito fácil de a gente acreditar que tudo isso era verdade. Então tem aqueles filmes meio tremidos e do nada tá um carro, do nada passa um bicho estranho andando no fundo, tudo desfocado, e o cara, um alienígena! Estou na área Aqui no 51! Brasil a gente chama de chupa-cabra. Isso, exatamente, chupa-quadra. Aqui no Brasil as coisas se resolvem com muito mais facilidade. Aqui é do Varginha, né? Fala que os índios criaram, falou tudo certo, é uma lenda. Mas também tem um outro vídeo muito engraçado na internet, é um caminhão saindo transportando um OVNI da área 51. Então assim, tem muitos boatos estranhos. Só que o ponto é, o que leva as pessoas a terem curiosidade algo que a gente sabe que talvez não exista, mas você busca saber se existe, né? Então,
cara. Já pensou? Ó, pastor, já tô perguntando aqui, ó. A Cíntia Roberta perguntou. Um abraço, Cíntia. Eu tenho mais perguntas aqui Você na tá no caixa Face? da Tem. pergunta. Ó, Esse é no Face? isso é no Instagram. Cíntia, é o seguinte, o pastor vai responder agora. Ou não. Eu falei, gente, é o seguinte, a Cirne falou assim, e aí? Vai. Existe vida em outros planetas? Nossa, direto ao Aí, ponto. não, e ela foi direto, mas tem uma outra pessoa que acrescentou ainda, assim, que no livro de Jó fala sobre outros mundos. Mas como que a gente pode ter certeza sobre isso? Se realmente existe ou não existe? Ou a pergunta está se matando. Porque se no livro de Jó fala que há, tem que ter. Qual outra certeza? Se a Bíblia falar que há, viu que há, acabou a discussão. Essa parte de Jó já é, então. E a outra? Olha, a Bíblia não fala taxativamente de outros mundos. Essa que era a grande parada, que não existe outros planetas. Ela fala de outras criaturas inteligentes. Isso, sem dúvida nenhuma. Porque no livro de Jó, e se você quiser acompanhar aí, se você quiser confiar na sua memória ou na minha, Jó, capítulo 1. Enquanto ele abre ali, só pra quem ainda tem gente Não vou que não está demorar entendendo tanto assim, nada. tá? Ó, nós estamos falando sobre se existe vida em outros planetas, falando sobre a Área 51. Amanhã completa 50 anos, de acordo com o que dizem, que o homem pisou na Lua. Então a gente está debatendo sobre isso. Vamos lá. E lá diz assim, ó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O contexto diz que há criaturas inteligentes e elas se apresentam. Então, nós somos os únicos filhos de Deus? Não. E a gente não estava lá, né? Eu imagino que tinha humanos lá. Quem foi para lá te representando foi Satanás. Ai, não queria não. E nem Jesus queria. Então, até que Faz olhou para a questão. cara dele e falou, você está representando quem aqui? Ele fala, a terra, né? Que eu vim da terra para ser para ele. Ele falou, mas Jó é íntegro, reto, temente a Deus e Deus do mal. Ou seja, não tem nada a ver você representar, porque você não é assim. Nossa, que legal. Pastor, só Nunca parei pra pensar. reforça então qual é a passagem bíblica, porque aqui no Facebook estão perguntando. A passagem que Jó, mostra de fato que existe vida em outro planeta. Jó capítulo 1, verso 6. Tem mais, viu? Viu, Gilmar? Essa é pra você. Essa é a coisa que ele citou. Vai para Efésios 3:10. Efésios 3:10 também. Vou abrir aqui. Gente, essa de Jó eu acho muito, muito doido. Você pensar que tem pessoas que foram numa reunião se encontrar com Deus, existem outros seres naquele momento, você fica pensando, nossa, dá um monte de bug na cabeça, sabe? Tipo, nossa, por que? O que está acontecendo? E onde eles se encontraram naquele momento, sabe? Por que Satanás está lá? Se Satanás no céu, ele não pode entrar no céu, sabe? A gente pode afundar isso aí. Então, vai ter mais coisas Mas nesse tá lá, texto. vamos Efésios aí. Efésios 3:10, ele diz assim, ó, para que pela igreja, ou seja, a gente aí, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então ele está falando de uma estrutura administrativa, de uma estrutura de poder, de gente que é inteligente, porque essa multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida por eles através de nós nos lugares celestiais. Então não é no céu, é nos lugares celestiais. É tudo no plural. Portanto, ele está falando de coisas além do céu. Ele está falando de principados e potestades. A Bíblia claramente diz outros seres inteligentes fora daqui. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Mesmo porque nós ainda estamos aqui por causa deles. Agora, para mim, o verso mais taxativo sobre vida fora daqui é Gênesis 1:27, por incrível que pareça. Vamos lá para Gênesis 1:27. Estou sem abrir a Bíblia aqui. Vou ver. Ó, A Jennifer perguntou se pode namorar um extraterrestre. Exato. Eu falei pra ela que tá difícil com os normais, mas Jennifer, não sei se você pode namorar um extraterrestre. Gente, Mas- se você conseguir namorar um daqui, você já conseguiu. Já venceu. Era por aí a resposta. Já venceu. Se for um humano, já tá valendo. Não, ó. Vamos lá, 1:27. 1:27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e a mulher os criou. Cara, que você está perguntando aí. É, Que isso tem a ver, né? Falei, opa. É porque se criou uma imagem existe para ser refletida. E para ser refletida, tem que ser refletida para alguém. E como que Adão ia refletir a sua imagem? Só tinha ele aqui. Se existe só um ser. Existe um ser Deus que criou alguém à sua imagem, ou seja, criou o homem para que alguém pudesse ver esse homem e enxergá-lo. E esse alguém, obviamente, nesse momento não é humano. Porque todos os humanos são a imagem e semelhança de Deus. Então é alguém de fora da terra que enxergar a imagem de Deus. Nossa, aqui. eu jamais iria pensar nisso. Nunca pensaria nisso. Ô pastor, tem alguma... Estou perguntando aqui se tem referências de livros ou alguma outra coisa que fale mais sobre isso, se a gente tem. Se você tem aí, se alguém tem Cara, aí. eu acho legal você ter perguntado isso, cara, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sou radicalmente, como todo mundo que tá aqui, bíblico.
Se os livros disserem outra coisa, a Bíblia disser, eu descarto todos os livros, porque eu avalio livro pela Bíblia. Qualquer livro que eu avalio pela Bíblia. Isso é bem legal. Se a Bíblia diz que tem, tem. Se a Bíblia disser que não tem, também não tem. Por exemplo, a Bíblia fala de planetas. Não, a gente conjectura planetas. A Bíblia fala de criaturas inteligentes. E outros lugares. E outros lugares. Agora, como que é essa vibe, se eles são bonitos, são feios? São bonitos porque Deus não faz nada feio. Ai, Gente! Não, gado é que estranho. É pra mim. Porque a gente vê o que Hollywood nos apresenta alienígenas é feio, É feio pra caramba. Nossa. Só que tudo bem que nossa visualização de feio e bonito também é caída, né? Vai saber que aquilo lá é bonito. Mas enfim. Mas agora vamos aprofundar um pouco Será? assim. Existindo vida em outros planetas, outros lugares, eles não são caídos que nem a gente. O pecado não chegou lá. Você tá falando de feio, né? Não. Gente, a live é sobre vida, não é sobre ser bonita ou feia. Exatamente. Tá falando sobre outra coisa. Eles não têm pecado, eles não estão nesse rolê que a gente está. Não, isso a gente consegue concluir só pelas Pastor, tô expressões falando pra você bíblicas. falar mais alto, filho. Eu tô falando muito baixo? Um idoso? O idoso, odeio isso. O Daílson, liga o aparelhinho. Eu estava fazendo um JP no Facebook. Galera do Facebook. Com certeza. Pessoal, acho que o JP invadiu vocês. Um abraço pro meu amigo Daílson. Daílson, liga o aparelhinho, mas eu vou falar mais alto. Qual era a pergunta? A pergunta é que se existem vida em outros planetas, eles então não têm pecado que nem a gente aqui da Terra. E por que não chegou neles? Uau! Há algumas coisas interessantes nesse negócio. Primeiro, é de que a Bíblia usa expressões diferentes para falar do processo de como Deus conserta o problema. E uma delas, interessante, é Jesus falar redenção e a outra é salvação. Então, por exemplo, redenção é uma coisa que uma pessoa que sofre o pecado em si tem que passar. Eu, você, nós fomos redimidos. O universo é salvo. Explicando isso melhor assim, imagine, eu acho que a gente falou num dos nossos episódios, sabe mais. Se tem um sequestrador no bairro, e você foi sequestrada, e alguém foi lá e estourou o cativeiro, você foi redimida. Um escravo, ele se tornou escravo pela dívida. E agora alguém vai lá e paga a dívida para ele não ser mais escravo, ele foi redimida. Agora a salvação diz respeito à existência de um inimigo. Então nós fomos redimidos do pecado e o universo é salvo quando o mal acabar. Então enquanto o mal existir, ninguém está salvo, mas eu estou sendo redimido. Você está entendendo? É uma diferença entre ser infectado por um vírus e ser afetado. A minha filha pega uma gripe, ela está infectada, eu fico a noite toda sem dormir, tenho que sair e viajar, acabo com a minha paz, então eu estou afetado. O universo sente coisas que não sentiria se não tivesse você pecado. Eles não pecaram, mas sentem tristeza. Por causa do nosso pecado, ter que observar os sofrimentos daqui. Então, algo do pecado que eles não experimentaram os afetou. Eles vão ter que ser salvos disso. E como? Quando Deus acabar com o inimigo e com aquilo que ele gerou. É isso que fala que a gente é o palco do universo, né? Exatamente. Todo mundo está assistindo a gente porque, exatamente, o nosso pecado afetou todos. Colocou Deus à prova, digamos assim. E a nossa redenção é o que vai tirar a prova de Deus, vai dar a prova que Deus realmente é justo. Top demais, porque se não existissem vida fora da terra, todo o processo de salvação teria acabado na cruz. Porque no jogo da cruz Jesus não pagou o preço pelo seu pecado, o que mais precisa. Agora, o que existe depois da cruz tem muito a ver com o que está fora. Porque a história do pecado não começou na terra. Ele atingiu a terra, mas ele começou com outro. Gente, eu vou fazer um merchan aqui antes. Gente, se você não conhece o nosso canal no YouTube, youtube.com/saibamais, é esse? Isso, Saiba Mais da Bíblia. Saiba Mais da Bíblia. Conhece lá, se inscreve no nosso canal. A gente tem conversas toda semana com o Robson sobre assuntos como esse, na Bíblia. Muita coisa legal que a gente brinca, que a gente dá um mind blow. Sabe aquele... Gente, é constante isso, você não tem noção. Vai lá conhecer, é muito legal. Eu vou deixar, emendando com esse assunto, uma pergunta agora. Mas uma pergunta interessante aqui do Instagram. Manda aí. Lúcifer não consegue ir nesses planetas depois que não teve sucesso em enganar os habitantes? Então, essa é uma pergunta, quase a pergunta que eu ia fazer. Eu vou até emendar com essa pergunta aí. Vamos supor, não sei se quem acompanha essa corrida espacial, que não existe mais, mas ainda existe pessoas estando cada vez mais longe no espaço. Existe uma empresa chamada SpaceX, que é uma empresa de foguetes. Não sei se já viram, ano passado eles lançaram um foguete com SpaceX, tá? SpaceX.
E eles lançam foguetes e os foguetes são capazes de pousar novamente, deixando a viagem espacial muito mais barata. E eles prometem ir para Marte em 2025, 2026, se não me engano. Eles querem colonizar Marte. A pergunta é, se o homem for a Marte, se o foco de toda a redenção é na Terra, o homem vai ser inclinado ao pecado em Marte também? O Satanás pode ir lá e tentar o ser humano lá em Marte também? Boa. O homem está num estado em que ele não precisa ser tentado. Você é tentado. A gente, a natureza nossa já é isso. Eu não preciso de Satanás para pecar, não. A gente vai sozinho. Não, gente, agora a gente Porque vai é fazer uma verdade, geração, Satanás nos tenta a partir dos nossos maus desejos. Simples assim. Ou seja, Jesus falou quando viu Satanás falar, e vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Ou seja, se ele nada tinha nele, é porque Jesus não tinha mau desejo para Satanás se apoiar. Então hoje com ou sem ele já está tudo Se esse homem pisar em Marte, Marte é contaminado pela presença desse homem. Portanto, nós estamos em quarentena. Nós estamos em vírus, nós estamos em quarentena. Gente, então Deus não vai deixar. Claro que Se você está achando que o homem vai para Marte, você viu aqueles Parece filmes que assim, não. aleatórios. Mas, cara, cientificamente, quando a gente pensa em sistema solar, pensa na relação Sol-Terra, eu olho no relato da criação, o Sol sendo criado em relação à Terra, portanto, tudo isso que a gente conhece e essa expansão que a NASA, o homem quer chegar, ele está relacionado a um complexo terrestre. Então a gente não saiu do lugar ainda. Biblicamente falando. É lógico que sempre vai ser viajar, né? A gente não tem certeza. E ninguém tá querendo achar vida em Marte, não, cara. Se esse cara tiver alguém marciano lá, coitado deles. Porque se eles estiverem sentados em cima de petróleo e minério, ninguém tá querendo achar vida em Marte. Mas você falando aqui, a gente tem todo valor para ir a Marte, mas Lúcifer, que ele consegue nesses planetas? Vamos lá. Onde? Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, você que está em casa, pega a sua Bíblia e faz essa viagem junto com a gente, porque o assunto tá bacana. A pergunta respondida vai ser, Lúcifer não consegue ir nesses planetas? Cara, você tá com o Apocalipse 12 aí? Então, todo mundo aí? Sim. Então põe o dedo aí em Apocalipse 12, porque eu preciso de um texto que ajuda melhor. Então deixa o dedinho aí em Apocalipse 12, eu vou marcar aqui na minha Bíblia, e vai para João 12, 31. Gente... João 12, verso 31. Eu já achei. Eu vou ler o 30 para dar contexto, tá? Então explicou Jesus, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Será, passado, presente e futuro. Futuro, mas qual futuro é esse? Versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, trarei todos a mim. Portanto, esse momento em que o príncipe será expulso é o momento que Jesus iria morrer. Sim. Lembra de Jó? Sim. Quem apareceu lá? Satanás. Hoje Satanás não aparece mais lá, porque quem representa você é o humano lá. Esse humano é Jesus. Portanto, ele foi expulso de onde? Da terra, definitivamente que não é, porque ele está aqui ainda. Ele foi expulso de lá. E isso significa que no momento que Lúcifer foi expulso lá no começo da história, ele não foi expulso do cosmos, do universo, ele foi expulso da presença de Deus, que no texto que fala dele estava assim, estavas no Éden, jardim de Deus, no brilho das pedras andavam. Esse Éden lá é um local de encontro, é um local de intimidade, você e Deus na mesma presença. Por isso que a Bíblia chama de Éden, um lugar que Adão estava. Porque Adão não foi expulso da terra nem do paraíso, porque o planeta inteiro era perfeito. Adão não saiu de um lugar bom para um ruim. Ele saiu do Éden. Porque por lugar que Adão foi, era tão perfeito quanto ele estava. O que ele saiu foi da presença de Deus. Então, Lúcifer foi expulso da presença de Deus. Ou, em outras palavras, ele foi expulso do lugar santíssimo do santuário celestial, de diante do trono. Mas ele tinha acesso a outros lugares, claramente, como ele tinha acesso ao livro do Jó. Agora ele fala, agora o seu príncipe será expulso. Jesus sobe, e Lúcifer não está mais, não pode ir para nenhum lugar outro que não seja a terra. Mais alto. Basicamente preso na terra, então. Preso na terra. Apocalipse 12. Então, só para ficar claro, Lúcifer está preso na terra. Está preso. A ação dele é restrita a esse planeta. Se é restrito... Ele contaminar de jeito nenhum. Mas, assim, não pode. Eu acho que isso não... Eu imagino que isso não tem resposta, mas ele, por exemplo, Marte, se a gente considerar como domínio do Sol, tipo, no sistema solar, ele poderia ir. Não há nenhuma não há resposta bíblica sobre isso. É isso aí, vamos seguir. Mas assim, mas na boa.
há um raciocínio lógico, embora a gente não possa ficar usando raciocínio lógico, a gente tem que usar raciocínios teológicos. O homem vai lá. O homem não chegou, mas se o homem chegar, a presença do pecado chega. E Lúcifer pode estar onde o pecado está. Note isso. O que convida Lúcifer para qualquer ambiente é o pecado daquele ambiente. E a gente é o portador do vírus. Exatamente. Aonde a gente for, o pecado vai atrás. Imagina aquelas expedições da NASA que querem hibernar a galera e mandar para milhões de anos-luz daqui, e depois o pessoal acorda e lá e vai... E a ação humana tem limite, né? Agora, olha esse texto aqui, ele fala assim, esse aqui fala... Esse é Apocalipse, né? Apocalipse 12, vou ler com você o verso 9. Deixa eu ver aqui, peraí. Manda ver. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Continua, porque daí a gente vai entender o que disse o 9. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusar de dia e de noite. Ele estava fazendo lá em Jó. Diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra, do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. 12. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo é uma expressão bíblica para tempo determinado também. Nem sempre quando a Bíblia fala pouco tempo, ela está falando de período curto, mas ela fala de um período que não é indefinido. Portanto, no momento em que Jesus morre, o relógio da redenção é startado para não mais ser revertido. O processo de salvação é irreversível. Portanto, da morte de Jesus agora, você tem morte, julgamento, intercessão, julgamento e redenção final. Ou seja, agora ele sabe que ele vai morrer. Jesus morreu, acabou. Então Jesus vai entrar no processo e vai acabar ele. Então agora ele sabe que tem pouco tempo. Entendi. Ou seja, a ação de Satanás está restrita a este planeta. E cada momento que passa no livro, ele diz que essa ação de Satanás vai ficando cada vez mais restrita, até chegar um período perto da sua morte, que ele fica literalmente preso aqui. Preso. Acorrentado. Tem a circunstância de não poder tentar, mas aí ele fica... E é legal aqui no verso 12 que fala: festejai aos céus e vós os que neles habitais. Ou seja, já está citando que existem seres que habitam nos céus, né? E que ouviam ele, porque ele ficava acusando os outros. Que veio uma voz. E eles nos estão chamando de irmãos. É, exatamente. Chegou uma pergunta aqui, ó. O seguinte. Tô falando alto daí. Quando Cristo voltar, os escolhidos vão visitar esses planetas? A gente vai conhecer essa galera que tá olhando pra gente agora? Tipo, oi? Cara, eu até me emociono. Vou falar alto. Eu até me emociono. Vai lá para Apocalipse, no finalzinho do livro. Apocalipse. Eu fechei. Apocalipse capítulo 20. 20, versículo. Aqui, ó. Apocalipse 21. Posso ler aqui 21? Vai até o 3. Tá. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz ainda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Lê também o verso 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A Nova Jerusalém descia do céu, e a Nova Jerusalém também é chamada de tabernáculo de Deus, ou seja, aquilo que nós conhecemos como santuário celestial, o lugar da habitação de Deus. Então, brother, você não somente vai visitar os planetas, são os outros planetas, o texto diz, que virão te visitar. Porque aquilo que você conhece por céu, habitação de Deus, centro de comando do universo, será a Terra na eternidade. Pastor, a continuidade dessa pergunta diz se a gente vai ter asas. O que importa, né? Sim, a gente vem aqui, analisa, vai e tal, não, texto, daí, mas tá, a gente vai ter asa ou não? Não falou ainda. A gente pensa em algumas coisas, e desculpa de tirar do foco, mas eu vou fazer o que Jesus fazia quando a gente fazia essas perguntas para ele, né? Ele sempre fala assim: peraí, você está fazendo a pergunta errada, relaxa.
Não sei se a gente vai ter asas. Pode ser que não dá pra saber. A gente vai voar, nós vamos ter muito mais poder do que temos hoje, porque nós estamos restritos a uma condição limitadora do pecado. Mas Deus não te prometeu uma asa, Deus não te prometeu mais do que asas e casas bonitas numa eternidade. Deus te prometeu um trono. E há uma relação de governo. Apocalipse capítulo 2. Ou 3, Apocalipse 3. Então, mas assim, eu penso que se a gente vai conhecer o espaço quando Jesus voltar, a gente vai voar. Não, teletransporte. Sem foguete. Mas pode ser que tenha. Lembra? Aerotrem. Se a gente começar. A carrinho de fogo. Se a gente começar. Exatamente. Várias carrinhos de fogo assim, ó. Se a gente começar a entrar no que é o céu e o que a gente poderia fazer no céu, é um outro buraco negro, né? Porque teletransporte, pode ser. Voar, pode ser. Canais. Se não for voar, vai ser melhor que isso. É basicamente essa resposta do tudo. Cara, o que deve ser melhor que voar? Isso aqui, ó, 3:21. Tá. Apocalipse. É Apocalipse? 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Ele não te prometeu asas, casas e uma vida bela, ou um resort eterno, um porto de galinhas, sem pagar. Ele te prometeu estar em um lugar que conecta todos os seres que Deus criou, numa relação de autoridade. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Ou seja, a nossa relação que temos de mordomia uns com os outros e com o planeta vai se expandir exponencialmente para com o universo. Ou seja, Deus vai te dar uma coroa e reis governam. E é isso. Pastor, tem uma pergunta que eu não queria fazer. Não, tô brincando. Então faz, né? Vou fazer. Tá, né? A pergunta é a seguinte, ó. Ixi, eu perdi a pergunta, vou pra outra. Como eu faço pra lembrar? Como eu faço? Gente, desculpa, alguém fez uma pergunta que eu esqueci, mas fizeram uma pergunta que legal. O fogo eterno da Lua vai queimar a Lua, é isso? Ah, é? O fogo eterno vai queimar a Lua, Marte e Plutão, por exemplo? Nossa! O fogo eterno. Eu não lembro quem perguntou agora, desculpa, que é engraçada a sua pergunta. Nossa, essa pergunta. A Daisy Kelly _ DK. A Daisy foi muito Sua engraçada. pergunta é boa. Vamos às duas dela. O fogo eterno o quê? Vai queimar a Lua, Plutão, Os Marte outros planetas. ou só a Terra? Essa tá muito a Bíblia, né? Eu não sei se você fez essa pergunta baseada num texto que diz assim. Daisy, você estava brincando, desculpa. E é boa a sua pergunta. Eu continue mandando pergunta. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que ler da perspectiva do autor. O que aquilo significou para quem está escrevendo e para o seu primeiro público. Novo céu e nova terra, ele está diretamente relacionado a um céu e uma terra danificados. E esse céu e terra danificados tem a ver com um céu que não chove e de uma terra que não dá alimento. Deus falou para Israel, em Deuteronômio 28, e os lugares onde diz das maldições da aliança, que se eles se afastassem de Deus, o céu ia travar, o teu céu será como ferro, terra como bronze, ou o contrário disso, tanto faz. Isso aconteceu muitas vezes. Agora, quando ele fala de um novo céu, uma nova terra, ele está fazendo uma memória daquilo que Jesus falou, por exemplo, em Isaías, de que ele ia restaurar essas coisas. Então, é muito mais da condição que vivemos abaixo do céu e sobre a terra do que necessariamente o que é o céu e a terra. Você está me entendendo? E o mar já não existe, é porque João está preso numa ilha. E a cela da prisão em uma ilha é o mar. É o mar. Então não há mais essa separação. Isso que ele está querendo dizer. Eu vi isso num vídeo do Saiba Mais. Eu vi isso no vídeo do Saiba Mais. Então, o que o fogo eterno queima? Exato. O fogo eterno queima pecado e aqueles que abraçaram ele. Portanto, esse fogo eterno tem relação com a destruição de Satanás e seus anjos. O fogo eterno foi feito para matar Satanás e seus anjos. Infelizmente, alguns seres humanos vão morrer porque fizeram a mesma opção que Satanás e seus anjos, mas não é para seres humanos. Mas, assim... Uma pergunta que não sei. Aquela pergunta Agora não Geralmente foi eles agora falam- foi quieto. Se o fogo eterno é para queimar Satanás, anjos de pecado e o que envolve o ser humano, talvez não queime literalmente, tipo assim, as casas, o chão, ou isso também tá meio que no pecado, queima tudo e vem de novo. Vai nascer tipo dilúvio. Zerou a terra aqui, pessoal, vamos começar? Resetou a Terra. Resetou. Então vamos lá, vamos entender o que é fogo.
que o fogo faz? Fogo pra gente é um fenômeno químico, não é? É. Mas, obviamente, quando você olha para a Bíblia e aquilo que a Bíblia está falando de fogo relacionado à presença de Deus, ele não é aquilo que eu conheço. Então fogo já não é fogo. Não é necessariamente aquilo que você está pensando. Porque, por exemplo, quando o povo de Israel andava pelo deserto, e de noite o que tinha em cima deles? Fogo. Uma coluna de fogo, mas aquela coluna de fogo era a presença de Jesus Cristo. Então esquece o que você sabe por fogo, porque aquele então fogo... não era uma super fogueira, assim. Não, é algo que você jamais... Nossa, eu achava que era tipo assim um... Você pensa em fogo. Então a presença de Jesus é fogo. Lá no Pentecostes, o que aconteceu na cabeça deles e as chaminhas, as línguas de fogo. Eu posso imaginar aquilo como que eles ficaram fortemente iluminados. Então, como ele não tinha LED ou não tinha lâmpada, a única coisa que eles conheciam para que produzia luz era fogo. Porque se qualquer outro fenômeno, é fogo. Porque rios de fogo manavam diante dele. Rio de fogo não existe, mas você vê fachos de luz. Que é a tradução como a gente acha que a gente enxerga. É uma tradução. O que ilumina no escuro. A única coisa que a gente tinha que iluminar no escuro na época era fogo. Era fogo. Não tinha lâmpada. Então, tudo que se refere a fogo pode ser uma maneira de iluminar as pessoas. Às vezes ele está falando de luz, mas nesses casos especificamente, como no Pentecostes, como na carruagem de fogo que sobe, como o redemoinho, são fenômenos descritos por nomes que a pessoa conhece, mas claramente não é aquilo, porque aquilo é irreproduzível. Agora, a presença de Jesus, o de Deus como fogo, ela é exterminadora para quem não está santificado. Portanto, quanto mais Jesus se aproxima da terra, mais a terra sofre aquilo que o próprio pecado faz, entendeu? Se Deus é fogo, o pecado é comburente, é combustível, sei lá, o termo técnico. Está me entendendo? Sim. Portanto, quando o fogo se aproxima, tudo que é pecado queima. É por isso que se Jesus se aproximar de mim hoje, tal como ele é, do jeito que eu sou como sou, ele vai me matar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Por isso, quando ele aparecer no céu, nós vamos ser transformados num abrir e piscar de olhos. E por isso que quem é transformado sobe, quem não é transformado morre na hora. Mas é que a hora que a cidade santa desce, aquela presença é insuportável. E quando Satanás tenta tomar a cidade santa, desce fogo do céu mesmo e os consome, ou seja, é o fogo punitivo. E esse fogo purifica, porque fogo é um agente purificador. Então esse fogo elimina o pecado e a palavra de Deus refaz a terra como ele fez a primeira vez. Cara, é tipo assim, ó, Deus assim, gente, ó, haja tudo. E ele faz em vez de haja luz, haja sol, no piscar de olho eu fiquei só no outro piscar de olho. Entendi a referência. Exatamente. Passa a pergunta aqui, outra aqui também. Desculpa. Somos os únicos criados em imagem e semelhança de Deus, ou esses outros seres de outros planetas também seriam? Não há na Bíblia, do primeiro ao último versículo, nenhuma citação descrevendo qualquer ser criado, mesmo que poderoso, com essa denominação, essa nomenclatura. Só seres humanos. Pastor, teve uma pergunta dentro dessa do que você falou assim, ó. Se a presença de Deus nos consome, como que Jacó conseguiu lutar com Cristo? A presença de Deus consome o pecado. Então Jacó não tinha pecado? Jacó lutou com Cristo, mas em que forma? Cristo tomou uma forma para que Jacó tocasse. Jacó não tocou necessariamente. Então Jesus está numa forma angelical. Se limita, né? Ele se limita. Por exemplo, Jesus andou entre nós, se fosse assim, mas como que ele lutou entre nós? Encarnado. Se limitou a uma só serpente também, se limitou a outros casos. Ele se limita para se comunicar. A presença direta de Deus nunca teve, ninguém teve. Direto, sempre direto. Quando Moisés subiu lá na montanha e recebeu os 10 mandamentos, também não foi? E Deus falou assim, você me vê, você vai morrer. Então você me vê indiretamente, costas. E a galera não conseguia nada, né? Porque ficaram lá embaixo, assim. E quando Deus falou lá, o povo falou assim, Moisés, fala pra você. Não passou uma semana, ele morreu, deixa ele lá, morreu. Agora, gente, um cisquinho, um átomo da presença de Deus é suficiente para que a gente sinta alguma coisa diferente. Jesus falou sobre a Bíblia com os discípulos a caminho de Emaús, eles falaram, nos ardia o coração quando ele falava. Então é possível que a gente, de alguma forma, ainda sinta a presença de Deus, não na sua, talvez, plenitude de tudo isso, mas... Entendeu? Não é possível. Não é possível? É fundamentalmente necessário. Aliás... Nossa, eu consigo desse jeito! O que eu tava sentindo, não sei o que é mais. Agora, vou dizer uma coisa, ele perguntou assim, quem é descrito, alguém mais é descrito em mais semelhança de Deus? Só o ser humano. Portanto, eu devo sentir a presença de Deus quando eu estou perto de você. Porque você foi feito para que eu sentisse a presença de Deus no seu jeito. É como se fosse uma corrente elétrica. Você é o representante mais próximo. próximo. Exatamente. Olhar para você e falar, estive com Deus hoje. Ele se chamava Lise. Não. Que
isso aí. É lindo, né, cara? Outra pergunta, voltando um pouquinho ao assunto, só pra gente... É importante, que a gente estava fora da Terra, voltou pra Terra. Existe multiverso? Ah, não. Não, a gente parou. Aí Foi o Daílson que mandou. Foi o Daílson Fonseca. Isso aí Só arruma uma coisa Pastor, pra a gente você vai te fazer. ajudar. Você tá mandando pergunta só pra deixar a gente com problema aqui, tá? Eu tô sabendo. Cara, eu multiverso? vou, ô Daílson. Somos leigos, o que é Muito multiverso? Ô Daílson, manda aí que é multiverso, mas eu vou dizer uma coisa. Eu A acho teoria do multiverso, ela surge como Chama uma o Daíson tentativa de justificar o que a própria ciência fez ao comprovar a criação. Eu vou dar uma... Cara, isso vai irritar algumas pessoas, e aí quando você ficar bem irritado, a live acaba. Mas pensa bem. O que o Big Bang comprova? Nada. Não, o Big Bang é mais criacionista das teorias. Por quê? Porque o Big Bang comprova que o tempo, o espaço e a matéria surgiram no mesmo momento. Verdade. Isso é bíblico, Deus falou, já. Mano. Surgiu o tempo, o espaço e a matéria. E eu, Big Bang. Aí quando o cara fala assim, então... E os outros universos? Cara, essa é a tentativa mais covarde. Não, e o multiverso é você acreditar que existem outras realidades e que existe exatamente a gente aqui. Existe a Terra 2, Terra Exatamente. 3, Terra 4, existem as mesmas pessoas. Não, já falei, já ouvi minha voz. A gente pode estar na Terra 2 nesse momento, não fazendo isso. A gente pode. Cara, Eu posso ser um pastor, o Robson pode ser. Então é uma tentativa de escapar do óbvio. E o óbvio é assim, no princípio criou Deus, céus e a terra. O universo, todo o universo. Cara, boa sua pergunta, viu, Daílson? Só que, dá uma economizada. só que, ao mesmo tempo, a gente também não pode tirar essa possibilidade de não existir só esse universo. Vamos supor, falo de outros lugares na Bíblia. Deixa, calma. Não, mas isso aqui é muito top, você falou. O Seguinte, gente, eu vou falar um negócio aqui que também vai irritar algumas pessoas. Mas você supera isso. Você supera. A Bíblia fala de um universo e de um espaço onde Deus governa. Qual é o tamanho desse espaço? Ela não fala do espaço. A gente, obviamente, deduz que Deus é infinito. Portanto, o espaço é um espaço onde Deus caiba. O espaço é infinito. Mas todo esse espaço está conectado com Deus de alguma forma. E se eu estou conectado com Deus, a minha relação com o restante desse espaço, ela é na mesma regra. O que eu quero dizer é o seguinte: quando Jesus voltar, ele vai voltar numa relação céu-terra, em um ponto do universo para este ponto aqui. E isso impacta no mesmo momento todo o universo. Então eu existo, e todo ser inteligente, tudo que existe, existe no tempo de Deus. Independente da maneira como esse tempo é contado. Okay. Porque no dia que Jesus saiu do Santo para o Santíssimo, tinha uma data que é lá e aqui também ao mesmo momento. Vindo à plenitude dos tempos, houve um deslocamento cósmico céu-terra e Jesus saiu do céu e veio nascer aqui. Entende? Então não há um multiverso, há um universo onde Deus governa e tudo se relaciona a partir dele e da sua palavra, e há um trono no céu que determina tempo, estações e formas a partir daquele centro de comando. E ponto. Então não há relatividade do tempo quando diz Deus. Deus com a existência de Deus nada se relativiza. Eu ia entrar nessa questão da relatividade, mas você acabou de matar o que eu Com a existência de Deus nada se relativiza, porque ele é um ponto fixo. Só para vocês entenderem, relatividade, o que isso significa. Por exemplo, Eu acho que gosta disso. você, vamos supor, Brilho no olho dele. é legal. Ele tá virando. Dependendo de quão intensa é a gravidade que você está, o tempo pode passar mais rápido ou mais devagar A para você. percepção muda, né? A percepção muda. Então você vai lá perto do buraco negro, vai passar lá um dia lá, ele passou 30 anos na Terra, por exemplo. Isso quer dizer que, em relação a Deus, isso não se afeta. Porque Deus é absoluto em relação ao tempo, entendeu? Ele não é relativo. Então, vamos supor que eu vou viajar no espaço, vou lá, passou 30 anos. Para Deus, passou o mesmo tempo, entendeu? É indiferente. Houve uma reunião no céu. Em que momento isso aconteceu? Em um momento que pode ser marcado, tanto céu como terra, como qualquer outro ponto. Outras correntes teológicas concordam com essa visão? Ou isso que a gente está falando está restrito somente à questão do adventista acreditar? Legal essa pergunta. Tudo que a gente está falando, a gente falou citando Bíblia. E se você está acompanhando a nossa conversa desde o começo, o que não é bíblico a gente evitou falar. Ok. Não é uma... Assim, existem correntes teológicas e tal, e obviamente a Bíblia é complexa demais, porque ela é um livro abrangente, porque fala de seres humanos complexos, de um Deus infinito. Certo. Mas, cara, até a nossa ideia em todas as coisas do Sabe Mais é o seguinte: a gente fala o que a Bíblia fala. O que a Bíblia fala? Tem uma pergunta aqui. Que tipo de alienígena é o JP? Descreve. Ixi, eu apertei alguma coisa aqui, ó.
Eita, Kézia. Desculpa. Pausou a live. Gente, aproveita esse momento pro merchan também. Isso que a gente está fazendo aqui é um formato muito legal de conversa sobre a Bíblia. A gente faz no nosso canal e a gente também incentiva você em casa, juntar amigos, fazer uma comidinha, fazer um pequeno grupo que a gente chama para conversar sobre a Bíblia. Exato. É muito legal. Eu tomo a liberdade de falar brisa. É muito legal conversar sobre a Bíblia, porque a gente vai além em alguns assuntos que fazem você pensar e ver quão bela é a Bíblia e quão complexa ela é. E quanto você pode conversar sobre ela. Isso aumenta muito mais seu amor pela Bíblia e te dá vontade de ler ela, dá vontade de conhecer melhor Jesus, dá vontade de conhecer melhor o céu. Então, se você ainda não participou do pequeno grupo, faça um pequeno grupo, é muito legal. Cara, eu queria... Essa pergunta foi boa, ela mexeu comigo, sabe? Eu quero dizer uma coisa pra você em relação a correntes teológicas. E a gente às vezes diz assim, ó, o que a Bíblia quis dizer? A Bíblia não quer dizer. A Bíblia não é igual a sua esposa. A Bíblia diz. Ela não quer dizer, ela diz. Em alguns momentos você olha para o texto assim e fala assim, o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo o que você quer entender com isso. Porque você pode escolher entender outra coisa, mas a Bíblia escolhe falar com você e o papo é sempre reto. Sempre reto. Existem expressões que elas são próprias da Bíblia. Então, portanto, você vai ter que entender na linguagem da Bíblia o que aquilo significa, na linguagem bíblica. Mas a Bíblia é útil. Portanto, o texto diz lá em 2 Timóteo 3, e ela diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e útil. Então não é uma conversinha de gente inteligentinha. Não. É papum, é prática para a vida, resolve. Você tem uma pergunta, pá. E tem coisa que ela fala que não é útil, ela nem vai te responder. Tem uma galera perguntando se tem alguma coisa que diz como os outros mundos vão participar da volta de Jesus na Terra. Eles vão só assistir, eles vão participar, eles vão... Existe algum tipo de interação? Legal. Outros mundos a Bíblia não fala. A Bíblia fala de outros seres, ela fala de organizações, mas ela fala que quando Cristo vier, ele vai vir com ele milhares de outros seres que nós chamamos de anjos. Não corre junto com isso. Isso aí sempre tem outra coisa louca. Ou seja, Jesus não vem sozinho. E tem uns alienígenas que já estão aqui. Se der tudo certo... Cara, você é um alienígena no sentido lato da palavra, porque você não é da terra, você é do céu, cara. Exatamente. É esse aí do cara, de me humilhar, mas Jesus me exaltou. Tem uma pergunta aqui, ó. Em 2 Coríntios 12, a Bíblia cita o terceiro céu. Uau, legal. O que seria isso? É assim, uma relação... Existe um certo antropomorfismo nas expressões bíblicas. Eu vou usar essa palavra para dar uma simplificada. Por quê? Porque a Bíblia é um livro celeste, de origem celeste, o autor é divino, a ideia é divina, os escritores são humanos, mas a Bíblia é um livro celeste que não está falando para seres celestiais. A Bíblia está falando para seres humanos. E quando ela fala para seres humanos, ela respeita a complexidade cognitiva desses seres humanos. Então, quando Jesus fala para povos pastoris, ele usa exemplos de ovelhas. Quando fala para povos agrícolas, ele usa exemplos de coisas próprias da terra. Quando ele fala para pessoas urbanas, quando ele fala para criança. Então, qual é a pergunta? Se... O terceiro céu. Quando ele fala de terceiro céu, isso é muito mais uma percepção do que qualquer outra coisa. O que ele está dizendo? Vamos lá, por exemplo, Coríntios 12. 2:12. Então vamos ler 2 textos e a gente vai tentar responder isso aí. 2:12. Ora, vai lá. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você foi para algum dos céus que não está no texto, não? É 2 Coríntios? Não, é 2 Coríntios 2? 2 12. Eu estava no primeiro, tudo certo. 2:12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho em Cristo, uma porta se abriu do Senhor. Vou responder. Primeiro céu, uma expressão. É o céu que você viu, aquilo que você chama de atmosfera. Okay. Segundo céu, é o céu além da atmosfera, onde estão as estrelas. Ou seja, o espaço. O espaço. Terceiro céu, é o céu, ó Pai, tu que estás no céu, é o céu onde Deus habita. Terceiro céu. Resolvido. Simples. Direto ao ponto. Celeste. Quando na Bíblia fala da criação do mundo, ele fala que Jesus criou os céus. Eu lembrei de uma pergunta aqui que todo mundo já ouviu aquela história do Orion. Buraco negro. Eu lembro de uma notícia que mudou, tipo, cientistas conseguiram ouvir as trombetas do Orion. Não, eu já vi pastores pregando isso em suas igrejas. Assim, ó, lá no telão e tal, e começa a botar lá, aqui, ó, vamos ver a trombeta. Aí eu começo a botar a trombeta, isso é verdade?
Cara, vou ser desagradável mais uma vez e vou dizer o seguinte: a Bíblia responde as perguntas que são fundamentais para a sua existência, para você chegar lá. Essa é a pegada. Às vezes a gente fica perguntando qual é o itinerário do ônibus e não comprou a passagem. Poxa! Ou é cego pedindo para Deus uma casa com vista para o mar. São coisas que Aleijado pedindo uma chuteira para Jesus. Cara, você tem que saber, e vou falar um negócio de coração, o maior sinal de que Jesus está voltando se encontra nos representantes dele aqui. Ponto. Porque ele disse assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho em todas as nações, então virá o fim. Então, se você não está cheio do Espírito pregando o evangelho, não fica olhando para cima, porque você não vai para lá. Pastor. Nossa, foi bruto. Não. Desculpa. Só um atrás do outro, né? Sem filtros. Pode dizer. Deixa eu ver uma pergunta aqui, vamos lá. A gente só precisa confirmar um pouquinho o horário pra gente ver se a gente tá perto de algum momento. Quantas mais perguntas Que a gente horas pode que a gente fazer? ia parar? São 10h20. Vamos nas 10 minutos então, mais 2 perguntas e a gente encerra a live, 10h30, 1 hora de live. Passou um pouquinho hoje. Gente, então rapidão, Mas se você tem alguma pergunta aqui, JP. Se você tem alguma pergunta ainda pra mandar, você tem 10 minutos pra mandar. E rapidinho, vamos aqui pra galera. Você tem 5 minutos pra mandar, porque eu levo a 5 pra responder. Pra galera do beijo. O Lucas, lembra o Lucas Rocha que tava trabalhando com a gente? Tá pedindo pra gente mandar um abraço lá pro PG Style Lucas, de Recife. beijo, Lucas, abraço, Lucas. Beijo amigo. Nossa, eu mandei. Eu acho que tinha que fazer um resumo do que aprendeu até aqui. Vamos lá. Que não existe, a Bíblia não fala sobre outros planetas, é isso? Não fala sobre outros seres, é isso? A Bíblia não fala que existe, mas também não fala que não existe. Não existe, então tá aí. Não, mas afirma que tem outros seres. Mas afirma que tem outros seres, não é isso? E eles são inteligentes. E o processo de salvação envolve eles. Quando há Daniel, esse texto eu podia deixar de ler. Tá bom, vamos lá. Vamos lá, gente, ó. Esse assunto é um dos assuntos gente, principais da só live. uma coisa assim, ó. Tem gente que pediu oração, a gente vai orar por vocês. Orem um pelos outros aí pra quem tá pedindo. Tem gente fazendo perguntas de outros assuntos, mas hoje, especificamente, a gente não vai poder sair por causa do tempo, tá bom? E agora a gente tá no resumo geral. Gente, mandem sugestões de temas para outras lives como essa. Tem outra live vai estar disponível depois. Opa. Vai estar disponível aí no perfil de Adventista SP, vai estar disponível no YouTube, no nosso canal youtube.com/saiba mais sobre a Bíblia, e vai estar disponível no nosso Facebook Adventista SP. Deu um bug aqui. Mas ó, estão pedindo resumão mesmo, gente. Resumão é o seguinte: se você quiser saber mais, tá óbvio, saiba mais, tem um monte de episódios, toda quinta-feira aparece. Daniel, o quê? Daniel 7. Mas é muito bom você estar com a gente. Posso mandar beijo também? Pode. Eu quero mandar um beijo pra minha esposa. Você não é desse mundo. Fechei a Bíblia sem querer até, droga. Fiquei tão emocionado aqui. Você não é desse mundo, você me faz ir pras nuvens. Gente. Espero que você esteja acordada. Você tá acordada? Espero que você esteja acordada. Eu tô me sentindo. Eu vou ter até um efeitinho, meu Deus. Daniel capítulo Foi mesmo. 7, verso 9. Quantos daí que eu perdi aqui? Não, verso 9 e 10. Achou? 9 e 10. É mais fácil que achar Coríntios 2, 12. Porque tem um. Enfim. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram de chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares lhe serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Fechou. Tem algum ser humano presente aqui? Não. Não, nenhum. Existe um ser humano em visão olhando, mas tem um monte de gente presente em uma cena de julgamento. O que significa miríades? Miríades são milhões. Milhões? Ok. Agora não faz todo sentido. Minha conta. Então, ele fala numa linguagem, ele fala miríades de milhares de milhares, miríades de miríades, ou seja, é uma questão de milhões, milhões, bilhões, bilhões. Então é uma reunião cósmica, tá todo mundo lá. Todo mundo lá, menos a gente. Portanto, tem algo da gente, de Deus, do processo de salvação, que interessa a todo mundo e se abre o que ali? Livros. Eu estou lá no livro. Estão entendendo? Eu não estou lá, mas a minha vida está lá, no livro. Então se abre os livros e eles vão examinar os livros. Portanto, há uma relação no processo de salvação
óbvia, bíblica, que envolve outros seres inteligentes. Sim. Porque há algumas coisas que precisam ser resolvidas. Eu repito, quando o pecado começou, ele não começou aqui, ele começou lá, com os seres inteligentes, que Satanás arrasta uma terça parte das estrelas, ou seja, dessas pessoas que estavam lá. Então Deus tem que me salvar, mas tem que responder dúvida de todo mundo. Gente, estão pedindo resumão, porque estão perguntando de novo da área 51. Estão perguntando se a gente vai invadir ou não. A área 51 é um lugar onde tem um monte de cachaça. Área da 51. Próxima pergunta. Vou jogar as perguntas aqui que fizeram, tá, gente? Tá, manda aí. Vou fazer aqui, ó. Uma coisa que eu lembro é que a gente é como se fosse um vírus. Perguntaram se Satanás pode ir a Marte, se o humano vai a Marte, toda essa questão. Um resumo basicamente é que a gente é um vírus. Nós carregamos o pecado com a gente. Se a gente for a Marte, tem pecado. Tem pecado. Se a gente vai para o espaço, tem na pecado. Lua, tá pecado. Exatamente. Onde a sua mãozinha tocar, tem pecado. Gente, entendeu? Vamos lá. É igual bactéria. 50 anos atrás, o homem foi para a Lua, vai chegar lá de novo, vai estar tudo pior, porque pisaram lá 50 anos atrás. Tá apodrecendo. Exatamente, estragaram Parece a Lua. piada. Você gosta de eclipse, a lua negra? É culpa do pecado. O homem pisou lá, tem o primeiro eclipse. Toda vez que tem eclipse, o homem tá passando. Boa. Ok, próxima pergunta. Lembra que te falei 10 minutos tinha que acabar? Também uma necessidade. O Pedro Carão tá aqui perguntando se Lúcifer tem casa e onde mora Lúcifer. Ele quer mandar um inbox pra lá pro Lúcifer. Quer mandar... A casa de Lúcifer é o planeta. É esse planeta. É o planeta. A casa de Lúcifer é aqui na Terra. A casa de Lúcifer é o coração de quem o aceita. Pedro. Falou aí, Pedro. Sei. Pedro, um abraço pra você, Tá cara. muito Espero que você já interessado. tenha feito essa barba. A Daiane tá perguntando se não tiver Satanás, então é sinal de que não tem pecado. Exato, né? O pecado só existe. Não necessariamente. Não, no início. Agora já estamos... Satanás, ele é o originador do pecado. Mas quem determina o que é pecado e o que não é pecado é Deus. Portanto, Satanás fez uma coisa que Deus disse que seria pecado. Certo. Agora, eu já nasci pecador. Portanto, eu não preciso de Satanás para ser pecador, porque o meu pecado é genético, vamos dizer assim. Eu já nasci pecador. Satanás me tenta a partir das minhas tendências pecaminosas, das minhas inclinações. Agora, uma vida de pecado aberto, uma vida onde se negocia, se cede ao pecado, é uma vida de convite à atuação de Satanás. Portanto, quando eu rejeito o pecado, eu aceito a presença de Deus. E a presença de Deus não coaduna com a presença de Satanás. Portanto, você não luta nem contra o pecado, nem contra Satanás. A sua luta é para estar perto de Cristo. E estando com Cristo, Satanás não tem poder nenhum sobre a sua vida. Então você fica de vez em quando culpando, fica pensando, tipo, nossa, tô dormindo muito tarde, esses demônios estão aqui me tentando ficar acordado. Tudo é culpa deles, né? Você tem uma natureza errada. Você precisa se esforçar para viver melhor, né? Para viver cada vez mais parecido com Cristo. Então, não pense que você está sendo tentado a todos os momentos, Satanás, porque você não está. Você é assim. Mesmo. Satanás no final ele vai pagar pelos pecados dele, você pelos seus. Chegou outra pergunta aqui, ó. Tudo que está fora do céu foi da Jenny, nossa querida amiga Jenny, que está aleijada nesse momento. Tudo que está fora do céu foi corrompido pelo pecado? Foi. Tudo que está na terra. É que necessariamente tudo que está fora do céu está na terra, né? Porque existem outros, a gente não sabe se existe ou não. A terra foi corrompida pelo pecado. A terra. Porque quando o texto fala que Satanás foi expulso e está restrito aqui, é porque não tem pecado fora daqui. Entendeu, Jenny? Uma pergunta aqui, tem um livro da Ellen White que fala sobre isso? Algum estudo, alguma coisa da nossa igreja, algum material produzido que a gente possa indicar para as pessoas ouvindo essa live aqui, assistindo? Indico para você 6 livros. Um chama História da Redenção, muito bom. E outro livro é o que a gente chama de série Conflito, porque é uma visão panorâmica desde o início até o final. Então começa com um livro chamado Patriarcas e Profetas, a sequência dele é Profetas e Reis, e eles vão abranger todo o Antigo Testamento. A história do Novo Testamento vai com 3 livros, chama Desejar Todas as Nações, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos e Final do Grande Conflito. Tá indicado então quem pediu, hein? Tá indicado, mas eu também vou fazer uma indicação forte para você. Os livros de Ellen White não são substitutos à Bíblia. Certo? Certo. E nós avaliamos Ellen White como profetisa verdadeira a partir daquilo que conhecemos da Bíblia.
Portanto, você vai chegar a ter uma visão profunda e conhecer, inclusive, o benefício que ela pode trazer através dos seus livros pela sua conexão com a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia, porque é a Bíblia que determina todas as coisas, sendo verdadeiras ou não, inclusive Ellen White. Muito bom. Uma outra pergunta, talvez a gente já tenha falado sobre isso, mas essa pergunta aqui vai ser de um jeito mais esclarecedor. Se existem outros seres em outros mundos, o que são essas manifestações de OVNIs que surgem nos noticiários da web? Seriam esses seres tentando entrar em contato conosco? Eu posso isso falar, é possível? Deixa eu falar. Gente, por favor. Eu trabalho com edição de vídeo. Um OVNI, eu trabalho com efeitos OVNI pode especiais. dizer. Pessoal, vocês pegarem esses vídeos, né? Antigamente, quando eu era bem novo, a gente não tinha internet. Você não tinha como confirmar, nem computador direito, você não tinha como saber que se aquilo é real. A gente conversava, tipo, nossa, que medo, né? Será que isso é real mesmo? Hoje em dia, na internet, você encontra milhões de lugares falando que é real ou verdade. Primeira lei, regra básica da internet. Nunca acredite em nada na internet se você não confirmar a fonte, ou se você não for... Sabe, tudo que está na internet passa a parte do princípio que não é verdade. Entendeu? E eu trabalhando com vídeo e efeitos especiais, eu vi muitos vídeos desses e eu sei que todos são falsos. Porque se dá um zoomzinho, um pixel não é igual, a sombra está errada, a luz vem de um lugar errado. São fakes. As pessoas fazem isso por brincadeira ou pessoas querem espalhar uma certa pensamento, sabe, por aí. Então, não acredite em tudo que está na internet. Lembre-se disso. Gente, o pessoal tá pedindo aqui o seu Instagram, pastor, rapidinho. Instagram, @RBS_Aleixo. O pessoal tá pedindo também o último texto que a gente leu. Foi Daniel. 7, 9 e 10. Gente, mas assim, ó, a gente vai ter que orar, agradecer a Deus, a você e tudo. Mas você pode ir assistir a live. A gente vai deixar depois alguns textos que a gente leu aqui. Mas a pergunta é, existe ou não alienígena, gente? Cara, eu posso mandar esse também? Pode. E eu quero emendar com aquilo que o Garço falou que é muito importante. Das pessoas para ver vídeo também. Cara, é o seguinte. O que o Garço falou é super importante. Não creia. Não creia. E eu vou dizer uma coisa complementando, parece contraditório, mas não é contraditório, exatamente. Creia na Bíblia, não nos seus sentidos. Porque Deus é capaz de produzir fé e crença em você. Satanás é capaz de produzir sensações. Seres humanos são capazes de produzir sensações. Há pessoas que, pela sua habilidade de falar e pelo ambiente que eles criam, podem fazer você chorar. Mas isso não significa que seja verdade, é aquilo que está dizendo. Sensações são possíveis de ser produzidas por um ser criado. Agora, uma convicção forte de fé e amor, só Deus é capaz de fazer a partir da sua palavra. Então, se a palavra diz uma coisa e os seus sentidos estão dizendo outra, adote a supremacia da crença. Se a palavra diz uma coisa e os seus desejos dizem outra, adapte e adote a supremacia da crença. Creia. Você pediu perdão, por exemplo, e não sentiu que foi perdoado, creia. Você está orando e acha que a sua oração não está passando do teto, vá orar ao ar livre. Não tem teto. Mas creia. Creia, você tem que crer. Portanto, há seres de outros planetas que vêm para cá dessa forma, a partir de naves espaciais, eles são horrorosos, aqueles olhos esbugalhados, Cara, obviamente que não. Porque mesmo que a gente tenha uma percepção de beleza, a ideia de beleza que todo ser humano tem a partir de simetria e a busca por beleza é uma prova, uma evidência de que nós viemos de um momento perfeito. Porque senão a gente não procuraria tanta beleza em algum lugar. Então a gente tem uma ideia de beleza que é edênica. Portanto, quando eu olho para o extraterrestre daquela figura, aquilo é repugnante, ou seja, aquilo é coisa de ser humano ou coisa de Satanás. Anjos caídos são feios. Agora tem uma coisa, a palavra anjo, a gente conversava sobre isso hoje. A palavra anjo significa mensageiro. Rapidinho, 30 segundos, para sempre. A palavra anjo significa mensageiro. Portanto, a palavra anjo significa mensageiro. Um ser celestial dando uma mensagem se torna um anjo nesse sentido. Entendi. Você está me entendendo? Uhum. E você, dando uma mensagem, também é anjo, porque a Bíblia chama seres celestiais de anjos, vindo dando uma mensagem, e chama seres terrenos de anjos. Viu outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar. Ou seja, há contatos de terceiro grau, nesse sentido, seres humanos e seres criados inteligentes, sim, porque são anjos ministradores que trabalham intensamente para a nossa salvação. Então há contato de anjos aqui, sim, sem contaminação. Nossos seguidores estão fazendo um movimento aqui chamado #live toda sexta. Nossa vida. Tem assunto pra caramba. Gente, a gente tem que
Mas o Instagram vai cortar a gente. Vai cortar a gente. Quantos segundos, JP? 50. 50 segundos. Olha pra gente, 20 segundos. Quantos? 20 segundos pra orar. Pai Vamos querido, orar. nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és acima de tudo e de todos, Pai, e por saber que a gente não está sozinho aqui, não só em relação a outros seres criados, mas em relação a Ti, Senhor. E porque em Ti nós nos conectamos com uma realidade muito maior que a nossa. Pai, o que nós queremos, Senhor, é estar perto de Ti, para que nossa mente, nossa percepção, nossa fé expanda a ponto, Senhor, de que essa conexão seja inquebrável, que a gente almeje coisas maiores que nós e que a vitória do pecado seja sobre o pecado, seja ela na nossa vida. Abençoa, Senhor, todos que estão conectados com a gente nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, essa live vai ficar disponível no nosso YouTube. Já foi. Acabou? No Facebook. No Facebook também e no nosso Instagram. Fechou. E a gente agora vai começar a pensar sobre essas lives. Mandem outras sugestões de temas. Vai que a gente faz mais lives mesmo. Deixa 24 horas? Deixa. Gente. Mas conseguiu salvar ela? Tá salvando. No YouTube também vai estar lá no domingo. Entrem lá, assistam live. Exatamente. De novo, você que não viu tudo, vai ser bem legal ter você com a gente. Valeu, pessoal. Beijo. Encerra a lista. Precisa apertar. Beijo para as meninas, salve para os Conseguiu?